Nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente vai organizar a estruturação comercial da sua clínica para você ter uma máquina de garantir pacientes sentados na sua cadeira de avaliação todos os dias e principalmente qual é o volume de pacientes que precisam estar sentados aí para você bater a sua meta do mês e como você concilia essa estratégia de máquina de atrair novos pacientes com estratégias onde você vai vender mais para a base que você já tem dentro da sua clínica ou do seu consultório. Se você investe em tráfego pago, se você já faz marketing para sua clínica, já deve estar chegando lead aí pipocando no seu WhatsApp. Mas se no fim você sente que a sua agenda não está cheia o suficiente para que bata a meta que você estipulou para o seu mês, você pode estar aí pensando, preciso de mais lead, o mercado está muito ruim, a concorrência está absurda. Mas a verdade é que existe uma distância entre o lead que chega interessado de algum anúncio, de alguma publicação que você fez, para essa pessoa de fato pisar na sua clínica e sentar ali na sua cadeira de avaliação. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre estratégias, como que você vai organizar a meta do seu mês e como que você vai ter novos pacientes chegando todos os dias, como uma máquina mesmo ligado para ter aquele volume de pacientes chegando e ao mesmo tempo como você vai conciliar o cronograma de ações internas para complementar essa meta. Para aumentar o faturamento da sua clínica, ter mais previsibilidade de quanto de fato que você espera bater naquele mês, aproveitar mais o valor que você está investindo no seu marketing, nos seus anúncios e, claro, parar de gastar dinheiro com leads que chegam e nunca se tornam pacientes. Agora, quem somos nós para falar que a gente pode garantir resultados como esses? Bom, nós aqui da Acelera Clinic já atendemos mais de 300 clínicas espalhadas pelo Brasil inteiro, de cidades pequenas, cidade grande, grandes franquias, pequenos consultórios com nomes próprios. Então, para quem é de fato esse vídeo, para você saber se é de fato para você, né? Se você vai se beneficiar com o que a gente vai falar aqui, vai explicar em detalhes essas estratégias. Basicamente são para clínicas de estética, harmonização facial, depilação, consultórios odontológicos e clínicas médicas que faturem acima de 50 mil reais. E depois de atender mais de 300 clínicas, mais de 8 milhões de reais somente com um tipo de estratégia. Como que nós montamos esse método chamado de máquina de paciente sentado na sua cadeira de avaliação? Há 5 anos atrás, como a gente começou a Acelera Clinic, a gente basicamente fazia o que toda empresa, né, de consultoria de marketing faz, que é cuidar dos anúncios online e garantir interessados chegando ali no WhatsApp da clínica todos os dias. No decorrer dos anos, a gente foi percebendo que, cara, só mandar lead ali pro WhatsApp da clínica já não era o que faria de fato diferença ali no resultado do mês em vendas. Por quê? Porque a grande maioria não iria avançar. E aí a gente foi participando de masterminds, de mentorias, que a gente está sempre participando para conhecer estratégias, né, validadas aí no mercado e adaptar para o mercado de clínicas para gerar mais resultado para os nossos clientes, que a gente foi conhecendo outros tipos de estratégias. Então vamos falar agora um pouquinho sobre o nosso método máquina de pacientes na cadeira para clínicas e consultórios e como a gente consegue englobar de uma forma mais completa para garantir o máximo de resultado para os nossos clientes. O primeiro pilar do nosso método é o pilar de planejamento e pesquisa. Então pense o seguinte, vocês são uma clínica local, vocês estão num bairro específico da sua cidade. A primeira coisa que eu preciso saber antes da gente começar a fazer qualquer tipo de trabalho de divulgação, o que você vende, qual que é o seu carro-chefe, ticket médio, seus concorrentes, como é que é a sua região, para em cima disso eu entender como que a gente vai achar buracos para que a gente possa te posicionar diferente. Beleza, entendemos um pouquinho do seu mercado. Agora a gente vai falar sobre meta. Se o trabalho de uma boa consultoria de marketing é gerar vendas, a gente precisa saber qual é a sua meta anual, o orçamento para você bater a sua meta, qual que é o orçamento que você precisa para gerar volume suficiente para bater aquela meta e como que você ainda assim coloca a quantidade certa de orçamento em cada linha para que você garanta ali a sua margem de lucro entre 20% a 30% e quanto que vai para a categoria de marketing e vendas, que é o seu motor de crescimento aí da clínica. Agora a gente vai quebrar as metas do trimestre, quanto que você tem que bater por tri, e aí nós vamos fazer o planejamento da sua meta mensal. Então, nos primeiros 30 dias, qual é o nosso objetivo de vendas, de crescimento? Lembra que a gente está falando aqui de estratégias de crescimento para clínicas e consultórios. Beleza, entendi a sua meta do mês, eu vou saber quanto desta meta precisa vir de novos pacientes e quanto dessa meta tem que vir de revendas, de renovações, de vendas internas para a base que você já tem. Temos o planejamento mensal, trimestral e anual. Agora a gente vai para o segundo pilar do nosso método, que é o pilar de marketing. O marketing é essa máquina geradora de oportunidades. O papel do marketing é gerar o desejo do seu cliente ideal para ele querer saber mais e pisar na sua clínica para ter uma avaliação em cadeira. Então aqui no papel do marketing a gente tem estratégias específicas para cada canal de vendas.
Então vamos pensar, por exemplo, no Instagram. Facebook Instagram, que é um grande canal de atração de novos pacientes. Uma coisa é uma estratégia para publicações no feed, onde a gente vai garantir mais engajamento da sua conta, até para baratear os anúncios. Outra estratégia a gente utiliza para os stories. Qual que é o objetivo dos stories, que é onde normalmente as pessoas estão te acompanhando ali no dia a dia. E outra estratégia é para os anúncios, onde você põe dinheiro para distribuir aquela mensagem para o público que a gente definiu ali da sua região. Então vocês percebem que só da gente olhar para o Facebook Instagram, que é um canal só, né? É o mesmo dono ali, o Facebook Instagram, a gente tem 3 tipos de estratégias diferentes. Outro canal de vendas que a gente tem muito forte para clínicas e consultórios é o Google. Então a gente saber o que as pessoas da sua região estão buscando, quais são as palavras-chave que eles estão buscando, que você poderia estar aparecendo e não tá. Então aqui no Google a gente trabalha, por exemplo, nesse canal, 2 tipos também de estratégias, que é a estratégia de comprar as palavras-chave certas para que você apareça, e pensa que quando a pessoa procura ali no Google, ela já está com nível de consciência altíssimo. Ela já está buscando clínica de estética em Brasília, por exemplo. Então ela já está buscando soluções para um problema que ela já identificou. Quando ele procura por essa solução, ela vai cair numa página. Aí aqui tem outro tipo de estratégia. Como essa página precisa estar categorizada para que a pessoa que cai ali, de fato, tenha o desejo de saber mais do seu serviço. Pense em você como usuário, quando você ainda não conhece o estabelecimento. Você não vai lá no Google dar uma olhadinha nas fotos, saber o que o pessoal está falando? A mesma coisa o seu paciente está fazendo com a sua clínica ou com o seu consultório. Isso tudo eu tô falando só de canais, pessoal, para trazer novos pacientes para você, para garantir a nossa meta de novos pacientes. Mas no pilar do marketing, a gente ainda tem estratégias que a gente pode rodar internamente. O que seriam isso? Dentro de todas as clínicas, a gente tem basicamente mais ou menos 6 tipos de público diferente, que é o público dos desconhecidos, que ainda não conhecem, não sabem nem que sua clínica existe. Então esse público é que a gente precisa fazer eles descobrirem que você existe. Eles sabendo que você existe, a gente vai para a segunda categoria de público, que é fazer essa pessoa que descobriu que você existe se tornar um lead, ou seja, uma pessoa que viu algo da sua clínica, levantou a mão e falou, pô, quero saber mais. Como que funciona para eu agendar com essa clínica? Aqui nessa parte de lead, essa pessoa interessada já chegou no seu WhatsApp e aqui entra toda uma parte de estruturação comercial de fato. Como que ela vai ser atendida num primeiro momento o mais rápido possível? Quais são os scripts que eu preciso falar com essa pessoa para garantir pelo menos 5 contatos com cada pessoa que chega para eu espremer o máximo possível dos interessados que chegam para o agendamento? E como que eu consigo organizar isso de forma visual para que você, gestor da clínica, tenha uma visão, por exemplo, como essa, que é o famoso CRM, né? Como você organiza os seus clientes e possíveis clientes de uma forma que você consiga saber quais são os gargalos e onde as pessoas estão parando. E ainda no pilar do marketing, a gente vai criando então campanhas semanais para cada um desses públicos. Campanhas para o lead gerar agendamento, do agendamento fazer com que de fato ele pise na clínica. Para quem não fechou, como que eu recupero o orçamento parado em mesa, e quem fechou, como eu consigo ter ações ao longo do tempo para extrair mais valor daquele paciente vendendo outros procedimentos. Agora a gente vai para o terceiro pilar do nosso método, que é o pilar de atendimento. Quando o interessado chega, ele chega normalmente para sua secretária, para sua recepcionista, né? O papel do time de atendimento é garantir o maior número de pessoas pisando na sua clínica. Então, o papel dela vai em saber qualificar essa pessoa que está chegando para não encher sua clínica de pessoas que não têm o perfil de ser seu cliente e garantir que essas pessoas vão, de fato, agendar e pisar na clínica. Pisou na clínica, o papel do atendimento acaba. E aí a gente passa o bastão para o quarto pilar do nosso método, que é o pilar de vendas, que é o paciente pisou na sua clínica, como que o seu time de vendas vai garantir espremer o máximo de vendas possível, e principalmente para quem não comprou ali naquele momento pisando na sua clínica, que vai ser ali a maioria, pelo menos 50% das pessoas que pisam não fecham no primeiro momento, como que a gente consegue ter ações para garantir que aqueles orçamentos parados em mesa sejam de fato concretizados em venda. Aqui entra uma parte de treinamento de time comercial, script, de estruturação de CRM, outros modelos de campanha diferentes do time de atendimento. E aí a gente vai para o nosso quinto pilar do nosso método de máquina de paciente na cadeira, que é métricas. A gente aqui não trabalha com achismos. Para a gente poder identificar quais são os maiores gargalos que estão acontecendo aí na sua máquina, a gente precisa saber se o gargalo está no marketing, se o gargalo está no atendimento, se o gargalo está em vendas, e também você ter um cronograma de ações de vendas acontecendo internamente, para que uma meta complemente a outra e no fim do mês a gente tenha a meta batida, que é o sonho de todos nós.
Agora a gente vai falar um pouco como que a gente vai distribuir essas estratégias de acordo com o momento que a sua clínica ou o seu consultório está. Por isso que a gente criou a trilha de evolução da clínica, para encaixar o nosso método com o momento que você está. Você concorda que por exemplo, a gente fez aqui 5 níveis de escala nessa trilha de evolução clínica. O primeiro pilarzinho aqui, o primeiro degrau, é a clínica que está ali no momento start, ou seja, ou ela está lançando a sua inauguração do seu espaço, mas ela está entre 0 a 30 mil reais por mês de faturamento. Você concorda que se você tiver entre 0 a 30 mil reais de faturamento, existe um tipo de estratégia que a gente deve encaixar para esse momento. Se você já está no segundo degrau da nossa trilha, que é o plano de clínica em consolidação, que vai ali entre 30 a 50 mil reais por mês de faturamento, já tem outras estratégias e outro tipo de escala que a gente precisa botar para garantir que você saiu dos 30 para os 50. Aí a gente vai para o nosso terceiro degrau da nossa trilha de evolução, que é o degrau da estruturação comercial, ou seja, clínicas entre 50 a 100 mil reais. Aqui são outros tipos de estratégia que a gente precisa encaixar. A gente precisa de um pouco mais de organização de CRM, das métricas mais ali na ponta do lápis, de automação para ajudar a dar velocidade na quantidade de pacientes que vão chegando interessados, novos modelos de funis. E aí a gente vai para o nosso quarto degrau dessa nossa trilha de evolução, que são as clínicas que a gente considera aqui de clínicas de alta performance, ou seja, galera que já está batendo aí acima de 100 mil reais por mês, entre 100 a 150. Aqui existe outros tipos de funis, outras estratégias, outras organizações, IA acontecendo para poder dar velocidade nos atendimentos, seja para os pacientes, né, que você precisa fazer as consultas ali de confirmações, ou de recebimento de novos interessados, que são os leads que estão chegando todo dia. E aí a gente tem o nosso último degrau da nossa trilha aqui de evolução clínica, que é a clínica que a gente já considera que está no modelo escalável, ou seja, para quem já está batendo acima de 200 mil mês. Quais são os novos funis de vendas que a gente pode implementar, como que a gente consegue deixar o tráfego mais lucrativo para não depender de só um tipo de funil de vendas. Então vocês percebem, pessoal, que a gente montou aqui estratégias para cada degrau no momento que você está. Não adianta você estar num momento de clínica e colocar estratégias completamente descasadas do seu momento. Tanto para o momento que você dá conta de receber, quanto na quantidade de orçamento que você tem de investimento para gerar novos interessados aí para vocês mesmos todos os dias. Para você que entendeu que cada canal existe uma estratégia específica para garantir resultado e quer a nossa ajuda, a ajuda do meu time aqui da Acelera Clinic a implementar essas estratégias para vocês, eu tenho um convite para fazer para você. A próxima etapa desse vídeo é aqui abaixo vai ter um botão onde você vai clicar para agendar com o nosso time aqui de especialistas uma reunião que normalmente dura aí entre 30 a no máximo 45 minutos, tá? Onde nós vamos conhecer a sua clínica, saber o que você já está rodando, o que está dando certo, o que não está dando certo, quais os canais você está explorando, qual é a sua meta anual e se você não tiver, a gente vai te ajudar a criar uma, e qual é a sua meta para ir crescendo nessa trilha de evolução. Identificando e conhecendo um pouco mais da tua clínica, a gente vai saber quais dos nossos serviços, quais das nossas estratégias precisam acontecer para o momento que você está. Então nessa reunião você vai entender como funciona esse modelo de risco compartilhado que a gente faz com os nossos clientes, onde a gente realmente escolhe os clientes que a gente quer trabalhar, que a gente quer trabalhar com clínicas que realmente querem crescer, porque grande parte do nosso recebimento vem de metas de variável, ou seja, o meu compromisso é garantir paciente sentado na sua cadeira de avaliação. E para isso, quanto mais paciente botar, mais você ganha e mais eu ganho também. Então, essa reunião ela é gratuita, basta você clicar aqui abaixo, você vai escolher o melhor dia, o melhor horário para você com o nosso especialista e vai me passar um pouquinho para a gente já conhecer a sua clínica e antes da reunião a gente já ter feito ali um estudo para saber como que a gente pode encaixar as estratégias que a gente tem aplicado aqui nos nossos clientes que tem dado resultado para você. Então, para você saber todos os detalhes de como funciona o nosso serviço, como a gente pode implementar essa máquina de pacientes sentados na sua cadeira de avaliação, mais essas campanhas que a gente faz de vendas, clica aqui abaixo e agende uma reunião com o nosso consultor para que a gente possa, de fato, sugerir as estratégias que a gente vai implementar para o momento que você está na sua caminhada. E lembre-se, as estratégias que você tem feito aí na sua clínica ou no seu consultório te levaram da onde você fundou ela até hoje, até o degrauzinho que você está hoje, mas não garante que essas mesmas estratégias vão te levar para o próximo degrau. Provavelmente não. Você precisa de novas estratégias para garantir esse seu crescimento na sua trilha aí também. Então, te espero na nossa reunião.